Vocês já ouviram falar sobre Jean Grenier? Um garoto de 13 anos que cometeu atrocidades, matando e devorando crianças no século XVII. Querem saber mais? Então permita-me lhes contar. Jean Grenier, o demônio de Gasconha. No início do século XVII, a França foi palco de um dos casos mais intrigantes envolvendo lobisomens, protagonizado por Jean Grenier, um jovem adolescente. Sua história não só capturou a imaginação da época, mas também refletiu as profundas crenças e medos que as pessoas tinham sobre o sobrenatural. Para entender a história de Jean Grenier, é importante situá-la no contexto da época. O século XVII foi um período marcado por uma forte crença em bruxas, demônios e criaturas sobrenaturais. A Europa vivia sob a constante ameaça de doenças, fome e guerras, o que alimentava o medo do desconhecido. Qualquer evento inexplicável era rapidamente atribuído ao sobrenatural. As histórias de lobisomens eram particularmente comuns em regiões rurais, onde os lobos representavam uma ameaça real para os moradores. As alegações de Jean Grenier. Jean Grenier era um jovem de aproximadamente 13 anos que vivia em Saint-Sever, uma pequena cidade na região da Gasconha, França. Ele alegou que um homem misterioso lhe deu uma pele mágica de lobo que o permitia transformar-se em uma criatura feroz. Grenier confessou que, em sua forma de lobo, atacava e devorava crianças, uma afirmação que chocou e aterrorizou a comunidade local. Várias crianças haviam desaparecido na região e ataques a animais domésticos se tornaram mais frequentes. Essas circunstâncias levaram as autoridades a investigar as alegações de Grenier, resultando em seu julgamento. Julgamento e confissões. Durante o julgamento, Grenier descreveu em detalhes suas supostas transformações e atividades noturnas como lobisomem. Ele contou como a pele mágica o transformava e como ele caçava suas vítimas. Essas confissões, embora aterrorizantes, levantaram dúvidas sobre sua veracidade. Médicos e teólogos foram chamados para avaliar a sanidade mental de Grenier. Após uma análise cuidadosa, concluíram que ele sofria de delírios. Os especialistas acreditavam que Grenier poderia estar sofrendo de uma condição conhecida como licantropia clínica, uma desordem psiquiátrica em que a pessoa acredita ser um animal. Esse diagnóstico foi um dos primeiros passos na transição de uma abordagem supersticiosa para uma perspectiva mais científica sobre tais fenômenos. Sentença e internação. Ao contrário de muitos acusados de serem lobisomens que eram condenados à morte, Jean Grenier foi considerado insano. Em vez de ser executado, ele foi internado em um mosteiro franciscano, onde passou o resto de seus dias. A decisão de não executar Grenier pode ter sido influenciada por sua idade jovem e pelo diagnóstico de insanidade. No mosteiro, ele foi observado por monges e visitantes curiosos, que relataram que ele continuava a apresentar comportamentos estranhos e falar sobre suas transformações. A história de Jean Grenier nos oferece uma janela para a mentalidade da época. A crença em lobisomens estava profundamente enraizada na cultura europeia, especialmente em áreas rurais. Essas histórias eram frequentemente usadas para explicar desaparecimentos inexplicáveis e outras tragédias. O caso de Grenier também destaca como a sociedade lidava com a saúde mental. Ao invés de ver Grenier apenas como um criminoso, as autoridades reconheceram a possibilidade de uma doença mental, o que marcou uma mudança importante no tratamento de tais casos. O legado de Jean Grenier. Jean Grenier é lembrado como um dos casos mais documentados e discutidos na literatura sobre lobisomens. Sua história exemplifica a transição da Europa de uma era de superstição para uma de racionalidade e ciência. O caso de Grenier mostra que, mesmo em uma época de grande medo e superstição, havia espaço para a compaixão e a compreensão.
abordagem de seu caso pelos médicos e teólogos da época pode ser vista como um precursor das práticas modernas de diagnóstico e tratamento de doenças mentais. A história de Jean Grenier continua a fascinar historiadores e entusiastas do sobrenatural. Ela não apenas nos dá um vislumbre das crenças e medos do passado, mas também nos lembra da importância de abordar o desconhecido com uma mente aberta e um coração compassivo. Em última análise, o caso de Grenier é um lembrete de que a linha entre realidade e superstição pode ser tênue e que a busca por compreensão é uma jornada constante. Se você chegou até aqui, significa que você é fascinado por histórias de contos de lobisomens. Então permita-me lhes apresentar o livro Blood Lycan, a saga dos irmãos Moe. Com uma linhagem antiga e temida correndo em suas veias, John e seu irmão mais novo, Alec, foram marcados pela crueldade humana desde cedo, condenados a uma vida de fuga perpétua. Sem terem cometido nenhum crime, sua simples existência como licântropos, demasiado poderosos para a compreensão humana, os transforma em alvos. Enquanto a regra dos licantropos sempre foi evitar interferir no mundo humano, o que acontece quando são eles os alvos da brutalidade desmedida dos humanos? A humanidade, incapaz de compreender, opta pela destruição daquilo que não pode controlar. Sozinhos e perdidos, os irmãos são forçados a trilhar caminhos perigosos em busca de sobrevivência, custe o que custar. Nesta emocionante história, mergulhe na jornada épica dos irmãos Moe. Interessados em saber mais sobre essa jornada, não perca tempo. Acesse agora o link na descrição e garanta já seu exemplar na Shopee, utilizando o cupom BLOODLUP para obter 15% de desconto em qualquer produto da loja Blood Lycan. Não esqueça de fortalecer nossa alcateia. Se você gostou do vídeo e quer fazer parte da nossa comunidade, não se esqueça de deixar o seu gostei e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos conteúdos. Além disso, não deixe de nos seguir em nossas outras plataformas para ficar por dentro de todas as novidades e conteúdos. Juntos, vamos crescer e fortalecer nossa alcateia. Não esqueça também de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Agradeço a sua participação e apoio contínuo. Juntos somos mais fortes.